Deus abençoa meu amigo, minha amiga. No livro de Juízes, no Velho Testamento, no capítulo 16, Sansão é traído por Dalila. Esse homem que o próprio Deus revestiu de tamanho poder, de tamanha glória, unção e autoridade que Deus deu para ele, né? Então, o testemunho dele, da forma que as pessoas falavam sobre ele, né? Nos irmãos da fé, nas outras pessoas, era tremendamente fora do normal, fora do comum, porque a força dele vinha celestial, a força vinha de Deus, e ele vencia todas as coisas, vencia as batalhas com as pessoas, e era relato disso, daquilo, de Sansão e tal. E aonde que esse homem veio cair, aonde que esse homem veio ficar preso, entendeu? Começando pela desobediência da própria palavra de Deus, mas na realidade pessoas falam assim, já entra falando, mas foi por causa do espírito da prostituição e tal, mas antes disso, quer dizer, tem o espírito da obediência, você está entendendo? O problema é que o ser humano, quer dizer, todavia, o próprio Deus falou, sempre eu peço para fazer algo de uma forma, faz de outra. No jardim do Éden, quando Deus deu a ordem também, foi dar ouvido. Esse Sansão aqui foi dar ouvido. Você está entendendo? Tudo o contrário de Deus. Eu não criei mulher assim para ser tua esposa, Sansão. Confia em mim, espera em mim, você está entendendo? Tem um pouco de paciência, que eu vou aparecer com uma das minas filhas. Mas Sansão, antes dele ter o contato com essa Dalila, que levou ele para o buraco, tamanha humilhação esse homem passou por causa disso, ele já tinha ficado com uma outra mulher, sem aprovação de Deus, que veio que fala assim no capítulo 16, no versículo 1, e foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela, e foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui, cercaram-no, e da noite lhe puseram, entendeu? Essa aqui foi a primeira mulher que ele já ficou contra a vontade de Deus. Tinha espiãs olhando, verificando já os passos dele, e quando ele já deu essa brecha, aí as pessoas falaram, poxa, agora a gente vai fazer o que sempre a gente quis, entendeu? Vamos tentar apossar dele. No versículo 4, e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então aqui foi a derrota total dele, entendeu? Homem que despojava de tudo, a fama ia correndo por todos os lados, nada o vencia, mas olha quem o derrubou, você está entendendo? Com a força de Deus, Davi derrubou o gigante, porque era a força de Deus naquela pedra. Aqui Sansão caiu, você está entendendo? Por uma desobediência a Deus. Chegaram a arrancar os olhos desse homem, entendeu? Esse homem de Deus, aprontaram, judiaram,
daquela história de Dalila conta sonho para ver aonde que estava a força, e era assim, assim os filisteus, até que conseguiram, entendeu? Até que ele descobriu todo o coração dele ali, da força, do cabelo, aquela história. E aí, meu irmão, e sucessivamente ela o seduzia com palavras e tomando posse da mente do coração e tal. Ele falava uma versão, os inimigos chegavam e ele conseguia vencer ainda. E mesmo assim ele ficava com essa mulher. Olha, pra você ver, já estava cego espiritual. Até que ele revelou totalmente da onde vinha a força dele, que era do cabelo. E assim, cortaram o cabelo dele. Quando cortaram, aí, meu irmão, que os inimigos voltaram novamente, aí ele já não conseguiu, entendeu? Sobressair mais. Aí os inimigos, tipo assim, falou, agora você está nas nossas mãos. Aí foi a humilhação total. O próprio Deus olhando, vendo, entendeu? Poderia dar uma ordem de um anjo, falar, vai lá. Deus falou, não, eu não vou fazer isso. Agora ele vai pagar por isso. Esse homem foi tão honrado por Deus, de uma tal forma, sem de ler a palavra, ler essa história de Sansão, do começo aqui, você está entendendo? E foi tão humilhado também pelo diabo, entendeu? E no fim da história desse homem, quer dizer, a Bíblia relata que ele estava no templo, eles comendo, bebendo, festejando, você está entendendo? Né? Festejando numa festa lá. Já não era nem... Fazia parte da comemoração também, por ele estar na mão deles, mas era de uma outra comemoração. E Sansão, porque ele já tinha aprontado com ele demais. E havia muitas pessoas nesse comes e bebe deles, aquela coisa toda. E ele com os olhos cegos, já sabe, né, punha ele para zombava, punha ele para puxar as coisas. Não, aprontou do resto. E aí ele pediu a Deus ainda pediu uma última oportunidade, uma chance. Você está entendendo? Que Deus, né, que Deus devolvesse para ele aquela força que ele tinha outrora. Deus falou, tudo bem, seja a última vez. Entendeu? E a Bíblia de Deus fala que o Espírito já guiou ele onde que viam as colunas centrais desse local, né? Onde que a Bíblia fala que ele abriu os braços e eles achou que que não ia acontecer nada, porque, né? Mas ali Deus deu de novo para ele aquela força. Sim, morreu nesse dia também, como todos que estavam ali. E aí quando ele cedeu as colunas, foi tudo de baixo para cima, em cima dessas pessoas nele tudo. E Deus pediu para Deus ainda, falou, dessa última oportunidade, entendeu? Porque era humilhação tanta, estava onde? Na mão de quem? Dos inimigos, não sairia mais, entendeu? É porque se já executa ele aí questão de alma, e é Deus que fala, não, tudo bem, a alma é minha, o pé acabou, né? Ou não, entendeu? Mas Deus achou por bem então também tirar a vergonha dele, você está entendendo? Naquele momento, mas o relato ficou até hoje. Então, meu amigo, minha amiga, cuidado, você está entendendo? Você que tem sua esposa, você que tem um lar, você que tem uma família, você está entendendo? É, com muito cuidado aí, com esse mesmo espírito aqui, você está entendendo? Que estava dentro dessa mulher. Você está entendendo? É, tem que ter muito cuidado, porque às vezes você vai
envolvendo, e uma hora você fica preso e aí vai tudo por água abaixo, seu lar, sua casa, seus filhos, enfim, tudo, porque por um espírito desse. E aí mais na frente te abandona, te larga. Quando você vê que você acordar, você está lá na sarjeta. Você está entendendo? Sozinho, humilhado, pisado, acabado, sem esposa, sem lar, sem família. Você está entendendo? Por causa de uma entidade, de um espírito desse. Você está entendendo? Então, da mesma forma que esse Sansão deu brecha, eu espero que eu não venha dar brecha para eles. Porque ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Entendeu? Então, essa foi a palavra. Firme e forte, você está entendendo? Carlão, pregador do povão. A gente tem de aprender, você está entendendo? A dar valor, a se valorizar a quem nos valoriza, a quem cuida da gente, você está entendendo? Você é um homem que você tem tudo em casa, uma esposa trabalhadeira, uma esposa aciada, que é fiel, que te ama de verdade. E se precisar estar num leito de uma enfermidade, está ali, você está entendendo, para te servir, assim, mãe dos teus filhos, né? E de repente você pegar isso e jogar isso tudo para viver emoção, meu irmão. E aí depois as consequências vêm, tipo, quando veio para esse Sansão aqui, aí é dolorido, meu irmão. Está entendendo? Como diz em Provérbios, aos olhos do homem caminhos parecem ser bom, mas o fim é como o absinto, amargoso, é como o fel, a sepultura. Aí já era. Você está entendendo? O que o diabo quer, o que a pomba gira quer, é quebrar a sua aliança. Você está entendendo? Então luta, você está entendendo? Como que eu vou lutar? Afasta certas pessoas, você está entendendo? Que não quer um comprometimento com lar, com família, entendeu? Como você quer. Deixa quieto, evita, você está entendendo? Segue firme e forte no seu trabalho, com a sua esposa, com a sua casa, com o seu lar. É um conselho que eu te dou. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, amém, e graças a Deus. Deus abençoa, fim de ano muito abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, coisas gloriosas estarão acontecendo nesse mês de dezembro, tanto na vida espiritual, como na vida sentimental, como na vida financeira, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que assim seja, amém, graças a Deus.